Opa, tudo bem? Nesse vídeo eu queria fazer aqui uma arte final desse painel que faz parte de um curso que eu estou preparando e aí esse painel é interessante mostrar na hora da aula, certo? Então vamos finalizar esse quadro aqui. Eu vou começar com uma caneta pincel da Unipin, que ela tem um traço mais variável. Então aqui a gente vai fazendo também a muda na espessura do traço aqui mais de baixo, ó, porque ele é mais sombreado e tal. Então a gente deixa esse traço mais largo e o de cima mais fino. Então a gente pode ir fazendo isso aqui. Certo? Estou tentando deixar o traço de baixo mais espesso devido ao sombreamento. E o de cima aqui deixo mais fino. Isso é algo que a gente vê também na aula de luz e sombra. Tem até um videozinho no meu Instagram que eu falo sobre isso. Então sempre que você... Interessante que você mantenha esses traços mais de baixo, mais grossos, para dar essa impressão de sombra. Ó, aqui eu coloquei o de cima mais fininho, né? Isso é o legal da caneta pincel, porque ela dá essa possibilidade de você variar a espessura do seu traço. Se você não tem uma caneta pincel, não tem condição de ter uma, ou não sabe onde vende, você pode tentar fazer essa mesma variação com uma caneta esferográfica, mas você vai ter um pouco mais de trabalho. E essa caneta pincel, o único lugar que eu sei que tem essa caneta para vender, pelo menos lá em Fortaleza, é na CD Max. Não sei se aí na sua cidade tem alguma CD Max, mas ela é um dos poucos lugares que vendem, que eu conheço, esse tipo de caneta, que é uma caneta mais especializada, mas não é tão cara, ela é acessível, eu acho. Vou fazer na sombra do personagem. Qualquer dúvida que você tiver sobre o material para finalizar, pode me perguntar no Instagram ou onde você estiver assistindo esse vídeo, pode ser no YouTube. Pergunta aí que vai ser um prazer responder para você, certo? Qualquer dúvida de material, certo? Eu tô tentando dar uma exagerada boa no traço, na parte mais baixa. Aí para fazer isso eu dou uma pressionada maior aqui na pontinha dela. E essas partes mais de cima, com mais leveza, a gente consegue fazer o lado brilhoso do personagem.
certo? Então, não tem muito segredo, né? A arte final, é bom ter o material adequado. Inclusive, a caneta, vale até ressaltar que não é toda caneta que dá um resultado bom. Porque, por exemplo, essa marca, Unipin, uma marca japonesa, ela tem uma qualidade muito boa. E depois, quando você vai apagar, a tinta dela não sai com tanta facilidade. Não borra tão fácil. Então, por isso que ela é uma caneta que eu recomendo, já que ela tem uma qualidade assim, indiscutível a qualidade dela. Pronto, aqui nesse exercício a gente está trabalhando o seguinte, que em primeiro plano eu posso fazer personagens com linhas mais grossas, porque eles têm mais detalhes, uma riqueza de detalhes por estar em primeiro plano, tem uma linha mais espessa, porque tem mais sombra, justamente por ter mais detalhes. E o cenário, principalmente quando o objeto do cenário está lá, mais atrás, como é o caso dessa casa, ele tem que ter uma linha mais fina. Então eu estou aqui com outro tipo de caneta para tentar simular isso, né? Por exemplo, eu tenho uma Unipin 0.8 que eu, por exemplo, poderia fazer essa planta aqui, ó, que já teria um traço mais fino e não ia ficar muito diferente aqui dos personagens. Já que ela está pertinho deles, o traço ele pode ser um pouco parecido com o dos personagens. E aí eu faço árvores com esse movimento aqui, meio Turma da Mônica, né? Mas pode-se fazer árvores de várias formas. Dá pra gente colocar uma sombrinha aqui. Dá pra colocar um certo detalhe, já que essa árvore está mais próxima de nós. Quanto mais distante, a gente pode reduzir esses detalhes. Pronto. Põe um pouco de textura. Outra coisa que tem também é a textura. Como ela está muito próxima, a gente consegue visualizar essa textura. Enquanto que essa árvore, apesar de eu ter desenhado uma certa textura, ela não fica tão evidente assim a textura. Eu vou usar régua, certo? Porque eu não confio muito no meu traço de retas à mão livre, então eu gosto de usar réguas e não vejo problema nenhum nisso. Tem que tomar cuidado para a régua não passar por cima da tinta fresca e borrar. Se bem que, como eu falei para vocês, a Unipin ela não tem esse histórico de borrar tanto assim. Aqui o telhadinho da casa. E assim a gente vai construindo o nosso cenário e realmente é um trabalho de muita paciência, certo?
Aqui já tá formando a nossa casa. Fazer aqui o detalhe da janela, ó. Posso fazer um traço mais sombreado aqui por baixo. Quando você for finalizar, tenta aproveitar o processo. Eu fico um pouco tenso por estar gravando o vídeo ao mesmo tempo em que eu estou fazendo. Mas quando eu faço isso sem gravar, é para mim é uma fonte de tranquilidade, sabe? Porque eu fico menos tenso. Acabo ainda não estou muito acostumado com essa coisa de gravar e eu não consigo me tranquilizar muito, né? Quando eu tô gravando, assim, eu fico muito pouco tenso. Então, mas para você que estiver fazendo aí na sua casa, faça com calma, com tranquilidade, fazendo devagarinho, principalmente se você estiver fazendo com seu filho, né? Vai aproveitando o processo, vai desfrutando, né? Essa convivência entre pais e filhos. Aqui tem uma sombrinha do lado da parede. Dá pra perceber que eu gosto de uma rachura, né? Meu estilo é mais... Então eu usei essa 0.8, que é uma ponta esférica, que ela dá um traço mais linear, um traço mais constante, a espessura dele mais constante. E eu usei isso para essa casa que está em primeiro plano. Eu posso também pegar um mais fino, e essa é a mais fina que eu tenho funcionando aqui em casa. Na verdade, essa não. Essa aqui, 0.6. Eu vou tentar fazer um traço mais fino com ela lá para aquela casa ali de trás.
Perceber como eu estou tentando manter essas linhas de trás mais finas possível. O mais fino possível, certo? Justamente para dar essa ideia de que está mais distante, tem menos detalhes. E você tem que aprender a fazer isso nos seus desenhos. Quando você estiver fazendo cenário, não pode deixar que o cenário de primeiro plano tenha a mesma espessura de linha que um cenário de segundo plano. Como é o caso aqui, ó. Aqui eu fiz um exemplo de um personagem e aqui atrás uma casa, uma árvore e todos com a mesma espessura ou até mais forte do que o próprio personagem. E isso aqui eu não diria que está errado, até porque a arte, você não pode dizer que a arte está errada, mas eu tentaria evitar, porque acaba que a gente não consegue saber se a casa está mais próxima, se é uma casa de brinquedo que está mais próxima dele. No caso aqui tem uma paredezinha no meio e tal, mas se não tivesse, podia achar que fosse uma casa de brinquedo, que tivesse mais próximo dos meus olhos do que ele, não sei. Então assim, tentar evitar, pelo menos no meu, eu tentaria, porque a espessura do traço ela diz essa coisa da distância, certo? Então aqui, eu tô tentando fazer bem fino mesmo, justamente por ela estar mais distante dos personagens, dos nossos olhos. E aqui eu vou trabalhando com a minha régua, já que eu não tenho tanta coordenação assim à mão livre, pelo menos não para fazer retas. Às vezes eu tento fazer uma retinha e tal e não sai legal. Por exemplo, vou dar uma tentada aqui. E aqui eu vou fazendo sempre com traço fino, sempre. Já que o meu cenário tá mais lá para essa parte do cenário, né, tá mais distante. Aqui o porte eu já posso fazer com a linhazinha um pouco mais grossa. Não tem necessidade de ser tão fino assim, porque ele já tá um pouco mais próximo. O que mais? Tem a sombrinha do poste. E aqui eu posso adicionar essas linhas da calçada. Tentar fazer um tracinho reto aqui. A mão livre. Tem que ter muita calma para fazer uma reta. A mão livre sem estragar o desenho. Ó, eu já tô fazendo algo errado aqui. Colocar esses detalhes, essa janela
ela estando tão longe. Posso colocar menos detalhes, né? Não colocar tudo. Coloco aqui uma porta. Uma luminária. E pronto, né? A minha casinha. Perceba, ó, como eu fiz ela sem muito detalhe. E ela ficou bem legal o efeito dela. Certo? Tem uma silhuetazinha de casa aqui no final também. Tentar fazer aqui a mão livre sem estragar o meu desenho. Mas já estragando, né? Essa árvorezinha também eu posso tentar fazer com traços bem finos, ó. Seria interessante eu não fazer essa textura aqui que eu fiz a lápis. Posso até deixar um pouco do sombreado, mas a textura não. A textura eu posso tirar tranquilamente. Beleza? Aqui em primeiro plano eu posso fazer com um traço um pouco mais forte, a mão livre, ó. Só para me desafiar mesmo, porque e aí que eu faço uma sombrinha. Certo? Tem uma nuvem aqui atrás também. Tava meio que estragando aí, tentando fazer a mão livre, né? E aqui eu volto para 0.8 para pegar essa parte aqui mais aqui do primeiro plano. Põe aqui o balãozinho, traço bem mais forte. Às vezes eu cometo alguns errinhos, mas deixo passar. Aqui a minha assinatura. Pronto, e agora eu faço esse requadro aqui. Faço as bordas desse painel aqui, ó. Com essa caneta mais grossa que eu tenho, que é a 0.8. Isso aqui caberia
perfeitamente numa história em quadrinhos, né? Inclusive eu até já brinquei um pouco com quadrinhos, fiz um HQ. Quem tiver interesse aí, tem um link meu lá no Instagram, na bio do Instagram. O link de uma história em quadrinhos que eu fiz. E pronto, tá aqui o nosso resultado, né? Agora é só apagar o lápis, né? Apagar o lápis. De repente, passar no scanner. Eu posso até falar depois sobre isso no outro vídeo. Passar no scanner e colorir no computador. Vou colocar uma sombrinha aqui. Eles não precisavam, né? Certo? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha praticado. Qualquer coisa, essa caneta, pelo menos em Fortaleza, eu comprei elas na CD Max. Então, talvez na sua cidade aí você consiga também numa loja mais especializada. Procure se informar sobre isso na sua cidade, certo? E se não tiver, talvez só se você não morar numa capital, talvez só na capital você vai encontrar. Beleza? Então é isso, obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!